Daí, pessoal, voltamos para mais uma parte do nosso clube de líder. Então, continuando, abram lá na página 35, onde tem lá as 3 mensagens angélicas, reveladas em Apocalipse 14, 6, 12. Então, para começar, vamos começar lendo lá em Apocalipse a mensagem. Então, os 3 anjos. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Tá. A gente acabou de ler as mensagens, né? Então, cada anjo falou uma mensagem, você deve estar, né? Mas não entendi nada, gente. Não entendi nada. Então, a gente vai fazer aqui meio que um resuminho, né? Então, o primeiro anjo, ele está descrito como tendo o evangelho eterno. Então, o evangelho são as boas novas da salvação, que é necessário depois da queda do homem. Então, a mensagem do primeiro anjo está dividida em 2 partes, né? Então, primeira parte, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. A segunda parte, adorem aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Então, o julgamento é um dos atos da justiça de Deus. Para muitos, a ênfase no julgamento não parece ser boas novas, né? A gente pensa em julgamento já em coisa ruim, né? Então, temer a Deus significa dar reverência a Ele e adorá-lo. Deus é digno de adoração porque Ele é tanto Criador como Juiz. A história bíblica da criação é que o ser humano foi criado perfeito à imagem de Deus. Devido à sua própria escolha errada, caiu em pecado. Então, Deus não podia simplesmente desculpar o seu pecado e permanecer justo. Então, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio na terra para morrer em nosso lugar. Então, assim, Deus poderia ser justo e justificador de todo aquele que crê. Então, isso significa que a salvação vem pela graça. Agora, o segundo anjo. O segundo anjo declara: caiu a Babilônia. A Babilônia representa religiões mundiais caídas. Então, inclusive as igrejas cristãs que caíram para longe de Cristo e por isso essa igreja é impura. Então, a prostituição quer dizer que algo está tomando o lugar de Cristo. A Bíblia frequentemente retrata o relacionamento de Cristo e da igreja como um casamento, né? O esposo, que é Cristo, é identificado como o Criador, em Isaías 54:5. Nesse texto, ele sugere que a substituição com outro Criador, né? Criador, seria prostituição. Então, qualquer igreja que fez tal escolha caiu. Então, a mensagem do segundo anjo pode ser considerada como uma resposta à reação do mundo cristão à mensagem do primeiro anjo em relação à criação e ao julgamento. O terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, ali em Apocalipse 14, do 9 até o 12, é uma advertência. Então, não adore a besta e ou receba sua imagem. Aqueles que desconsiderarem essa advertência enfrentarão julgamento e punição.
Note que a palavra adoração novamente está ligada a julgamento. Então, adorar a besta em lugar de Deus é prostituição espiritual. A marca da besta é um sinal de prostituição e queda espiritual. Então, essa queda vem como resultado da rejeição da mensagem do terceiro anjo. Então, aparentemente, os que rejeitam a mensagem do primeiro anjo se unirão para marcar os que discordam deles. Então, eles irão até se valer de força para prevenir qualquer pessoa de aceitar a mensagem dos três anjos. Então, a gente entende que a adoração da besta e a recepção da sua marca vão envolver a controvérsia do sábado. A controvérsia do sábado está baseada no relato bíblico da criação em 6 dias. Então, guardando o sábado, testemunhamos e evidenciamos nossa aceitação da primeira mensagem angélica, que é adorar o Criador. Então, adorando no sábado, testemunhamos que aceitamos a Bíblia como autoridade máxima. Então, adorando no sábado, nós testificamos que aceitamos a salvação somente pela graça, baseada apenas nos méritos do sacrifício substituto de Jesus. Então, desacreditando a história da criação seria remover a base da observância do sábado e muito mais. Sem a doutrina da criação nos 6 dias, as 3 mensagens angélicas perdem seu significado. Resumindo, as 3 mensagens angélicas juntas quer dizer a justificação pela fé. A justificação vem pela fé na morte substituta de Jesus Cristo. Então, essa morte é necessária porque Deus, na sua justiça, não poderia desculpar simplesmente a queda dos nossos pais, Adão e Eva. A queda deles foi o resultado da própria escolha de crer na evidência dos seus sentidos, de acreditar em si mesmo, ao invés de acreditar na palavra de Deus. Algumas pessoas incentivam a gente a aceitar outra história da criação, uma que seja mais de acordo com as ideias de importantes cientistas e teólogos. É impopular até aceitar as palavras de um livro antigo, em vez das últimas ideias da ciência. A história da criação é a base da adoração a Deus, a razão da sua autoridade no julgamento. E a questão controversa por trás da marca da besta, o registro da criação em Gênesis é tema unificador das 3 mensagens angélicas. Então, de acordo com Pedro, os escarnecedores negarão tanto a criação como o dilúvio. Isso está acontecendo agora, não apenas no mundo, mas até mesmo dentro da nossa igreja. As 3 mensagens angélicas devem ser proclamadas, até mesmo em tal atmosfera de ceticismo. Quando o mundo inteiro for alcançado, virá o fim. Então, o Criador novamente exercerá seu poder na criação, dessa vez para restaurar o que foi perdido por causa do pecado. Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima atividade.